Informações e especulações. Ontem no Palácio do Planalto, o Diário Oficial da União traz hoje a exoneração publicada a pedido do atual e agora ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Leite Valeixo. Então, a partir de hoje, ele não é mais o diretor-geral da Polícia. Não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da polícia, sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com o seu ego e não com o Brasil. Vai ter autonomia no seu ministério. Autonomia não é sinal de soberania. Ora as bolas, se eu posso trocar um ministro, por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro. O procurador-geral Augusto Aras disse que as acusações feitas por Moro narram vários crimes que supostamente teriam sido cometidos pelo presidente. Nessa lista entram, por exemplo, falsidade ideológica e obstrução de justiça. A PGR pediu, inclusive, uma oitiva com Moro para esclarecer os fatos que ele narrou no discurso, inclusive com o fornecimento de documentos que eventualmente ajudem a comprovar essas acusações. Esse pedido mobilizou o governo... Olá, tudo bem? Sou Ferdinando Rocha, estamos de volta aqui mais uma vez, trazendo novidades contextualizadas no meio jurídico aí. E a gente resolveu fazer esse material, trazendo essa novidade para que a gente possa discutir e compartilhar a nossa percepção constitucional do que vem acontecendo nos últimos dias. O assunto de hoje nos traz a exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Vocês acompanharam pelas mídias e redes sociais toda a repercussão que tem dado em torno dessa exoneração, que resultou num pedido de demissão do ex-ministro agora, o ex-juiz federal Sérgio Moro, e causou todo um imbróglio nessa confusão toda da saída e os posicionamentos tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto de outros companheiros juristas, alguns profissionais da área, políticos, da sociedade como um todo. Queremos aqui reafirmar que o nosso trabalho é uma percepção puramente, meramente de estudantes, uma percepção constitucional sobre um determinado assunto. Não temos aqui cor, nem partido, nem A e nem B. De forma alguma queremos denegrir ou se posicionar politicamente em relação a esse caso, mas sim trazer esses questionamentos, trazer para vocês essa contextualização no ponto de vista puramente jurídico e constitucional do que está acontecendo sobre a nossa simples ótica, tá certo? Acompanhe com a gente aí, fica até o final para que a gente possa trabalhar. A gente vai estar aí à disposição para tirar algumas dúvidas e aceitar também críticas desse trabalho. E aí, moçada, tudo bem? Como já mencionado aí pelo nosso nobre colega Ferdinando Rocha, o nosso intuito com esse vídeo é analisar estritamente de forma jurídica a constitucionalidade da exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. E aí exonerado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que não teve a anuência do ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao qual ele já deu declarações de que não assinou a exoneração do Maurício Valeixo. Então vejamos o seguinte, a nossa Constituição, em seu artigo 76, certo? Ela diz o seguinte, olha só, o artigo 76. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Galera, o presidente é quem comanda. Agora ele é auxiliado por quem? Ele é auxiliado pelos seus ministros. Estes ministros, eles formam o chamado primeiro escalão do governo, pois são os auxiliares de primeira ordem do presidente, tá? São as pessoas mais próximas do presidente. E aí, galera, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, que cada ministério desse possui órgãos governamentais, como o Ministério do Meio Ambiente, como o Ministério da Educação possui, por exemplo, o INEP,
né? Inclusive o INEP está envolvido aí, né, nessa discussão do Enem, por ser o órgão responsável pela promoção do Enem, pela realização do Enem, né? Muitos já defendem que o INEP seja um órgão autônomo, né? Não esteja ligado diretamente ao Ministério da Educação. E aí por isso também surgiu esse imbróglio todo aí em relação à PF, né? Que aí, diga-se de passagem, que a Polícia Federal, ele é um órgão autônomo, um órgão de Estado, mas é vinculado ao Ministério da Justiça. E aí eu quero explicar para vocês o seguinte, que diante de toda essa questão aí, né, o artigo 84 da nossa Constituição, ele diz o seguinte: compete privativamente ao Presidente da República, inciso 1, nomear e exonerar os ministros de Estado. E aí, diante de todo esse imbróglio, nós temos a questão do ministro de Estado, que até então era o Sérgio Moro, né? Daí eu quero explicar para vocês o seguinte. Esses cargos de ministro, eles são os cargos demissíveis ad nuntum. O que são cargos demissíveis ad nuntum? São cargos em que o presidente ele pode nomear e exonerar à vontade, sem precisar justificar, tá certo? Mas só que aí nós temos que levar em conta que todo ato administrativo, ele tem como um de seus elementos a finalidade prevista em lei ou interesse público, por exemplo, tá? Não pode simplesmente o presidente da República, por interesses próprios, né, se assim provado, ele exonerar alguém. E aí eu quero chamar a atenção para vocês que todo ato ele deve ser para o bem comum da coletividade. E aí tem finalidade esse interesse público para nomeação, tá certo? Que isso fique bem claro. E cabe também ao presidente da República, segundo o próprio artigo 84, no inciso 25, eu quero chamar o seguinte, chamar a atenção para a questão. No inciso 25 diz o seguinte: o presidente da República ele é responsável por prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Olha só. O presidente ele é responsável por prover os cargos públicos. E aí, preencher o cargo público, seja aquele cargo efetivo que necessita de aprovação em concurso público, ou cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração, é de responsabilidade do presidente da República. E aí eu chamo a atenção para vocês o seguinte, que isso ele é ainda reforçado através de uma lei a lei de número 13.047 de 2014, que é a lei que reorganiza as classes da carreira da Polícia Federal, que diz o seguinte nesta lei, lá no seu artigo 2º, C, o cargo de diretor-geral, ele é um cargo nomeado pelo presidente da República, é privativo de delegado de Polícia Federal, integrante da classe especial. Ou seja, galera, só quem pode exercer o cargo de diretor-geral da Polícia Federal é um delegado de carreira. E este é nomeado pelo presidente da República. Não se fala, portanto, em ação do ministro da pasta, ou seja, do ministro da Justiça, tá certo? Pelo que está na Constituição, é o presidente da República que deve nomear todos os servidores e cargos em comissão federais. E aí, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela já entendeu que essa competência de prover o cargo público inclui também desprover. Ou seja, o que é desprover? É exonerar ou demitir, certo? Exonerar ou demitir. Então, cabe ao presidente da República nomear e exonerar todos os servidores federais. E aí vocês perguntam, e agora? O presidente faz isso todos os dias? Lógico que não, né? O presidente passaria horas assinando atos de exoneração e nomeação praticamente todo dia. A estrutura do Estado é enorme. E aí, quanto a isso, eu quero deixar aqui para o nosso nobre amigo Ferdinando Rocha, que ele vai explicar acerca da possibilidade de delegação de competências, que é o que ocorreu no atual governo. Tá certo? Valeu, até mais. Muito bem, dando continuidade à nossa análise constitucional sobre o caso Valeixo, eu trago para vocês aqui o parágrafo único do artigo 84, já trabalhado anteriormente pelo colega Frank Oliveira. O parágrafo único diz que o presidente da República ele pode delegar atribuições já mencionadas no inciso 6, no inciso 12 e no inciso 25, também trabalhado anteriormente pelo colega Frank,
o inciso 25, que, só para relembrar, que diz que o presidente da República ele pode extinguir, ele pode prover, ele pode extinguir cargos públicos federais da forma da lei. Então, o parágrafo único diz que o presidente ele pode delegar essas atribuições, e a primeira parte, principalmente delegada essas atribuições aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União, né? E detalhe, observarão os limites traçados por essas delegações. Observarão os limites traçados por essas delegações. Então é importante que analisemos esse parágrafo único. Por quê? Desde maio de 2019, o decreto 9.974, o decreto presidencial, ele trabalhou esse parágrafo único, delimitando e organizando essas delegações, justamente no que se diz respeito ao provimento de cargos. Vamos ler aqui, principalmente o artigo 6º, que é o que nos interessa nesse momento, nos seus incisos 1 e 2. Vamos ler conosco aqui parte desse decreto, para que a gente possa continuar essa análise sobre o entendimento da exoneração ou da indicação do presidente da República em relação ao cargo do diretor-geral da Polícia Federal. Vem comigo. Artigo 6º. Fica delegada competência aos ministros de Estado no âmbito de seus órgãos e de suas entidades vinculadas para, inciso 1º, nomeações para provimento de cargos efetivos em decorrência de habilitação em concurso público e, inciso 2º, nomeação para provimento de cargos em comissão e designação para ocupação de funções de confiança não especificadas no artigo 4º. Ora, após a leitura do artigo 6º, os incisos 1 e 2 que acabamos de ler aqui e ver no quadro, eu quero chamar a atenção de vocês novamente para o inciso 25 lá do artigo 84, que diz que uma das atribuições do presidente da República é prover ou instituir cargos públicos federais na forma da lei. O que acontece é que o presidente da República ele delegou essas atribuições aos ministros de Estado, após a edição desse decreto 9.794 de 2019, a gente acabou de ler no seu artigo 6º, mas eu quero chamar a atenção de vocês mesmo eu vou colocar aqui no quadro de novo, observe muito bem, ele fala em nomeação, no inciso 1, e fala em nomeação no inciso 2. Ou seja, vocês lembram que eu falei lá no parágrafo único do 84, que ele fala que os ministros de Estados, quando fala de provimento lá do 25, ele fala dos ministros de Estados, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, eles têm que observar os limites dessa delegação, observar os limites. Então o decreto ele é muito claro quando ele diz nomear. De forma alguma ele fala exonerar, não fala desprovimento de cargo, cabendo somente ao presidente da República tal atribuição de exonerar, apesar de ser um cargo ad nutum, como já bem falado pelo Frank Oliveira anteriormente, nosso colega, o presidente pode nomear e exonerar quando bem entender, sem nenhuma justificativa motivada, mas por se tratar de um ato administrativo, precisa ter uma finalidade, e essa finalidade tem que ser observando o bem social, o bem comum, não pode ser uma finalidade de cunho particular, de cunho pessoal, tá certo? Então o que é que eu quero dizer para vocês? O professor Rodrigo Menezes nos traz uma ótica bem interessante sobre dois questionamentos importantes. O primeiro deles vamos complicar um pouquinho. Ora, se o presidente da República exonerou o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, naquele momento, e não teve a referenda do então ministro de Segurança, o ministro Sérgio Moro, esse ato poderia ser anulado? O outro questionamento ora, qual foi realmente a finalidade da exoneração de Maurício Valeixo naquele momento? Foi
prevendo o bem social, o bem comum, ou foi de interesses particulares do presidente? São dois questionamentos que estamos trazendo aqui sobre a ótica do professor Rodrigo Menezes, muito interessante para que a gente possa analisar e compreender melhor. Vamos observar, principalmente no que diz respeito à referenda do ministro de Estado, a partir do artigo 87 da Constituição, que vamos tratar sobre essa referenda ministerial, tá certo? Em relação aos atos do presidente, e vamos trazer uma percepção, né, de alguns doutrinadores em relação a essa questão da referenda. Tudo bem? Artigo 87. Os ministros de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei, inciso 1º, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. Observando bem o inciso 1º do artigo 87 da Constituição, no tocante no trecho que fala em referendo do ministro de Estado aos atos e decretos presidenciais, existe uma divergência forte em relação à interpretação desse inciso, né, desse artigo. Um grande doutrinador e ex-presidente da República, Michel Temer, todos sabemos que é um grande constitucionalista, ele afirma que sem a referenda do ministro de Estado, esse ato presidencial seria nulo. E esse entendimento tem sido acompanhado por algumas bancas de concurso, né? Tem acompanhado esse entendimento de Michel Temer. De um outro lado, a gente tem uma outra corrente que defende o entendimento de José Afonso da Silva, outro grande doutrinador, que diz que se não houver a referenda do ministro de Estado, que é um cargo subordinado ao presidente da República, tanto faz como tanto fez. O ato ainda assim será válido, até porque é um subordinado e é um requisito, né, bem específico, bem peculiar do próprio presidente da República. Né, é uma das atribuições presidenciais. E se você me perguntar se já houve uma decisão, se houve algo a ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal, sim, já houve. Existe uma data de segurança, né, 22.706, que por decisão, olha só, por decisão monocrática, simples decisão monocrática do ministro Celso de Mello, acompanhou, né, essa corrente de José Afonso da Silva, onde ele disse o seguinte, que o referendo ele não se qualifica como requisito, né? Ele não se qualifica como requisito essencial à validade, indispensável à validade de um decreto presidencial, né? Então o ministro Celso de Mello ele acaba que acompanha, né, e o pensamento também de José Afonso da Silva. E aí é preciso que analisemos com muito cuidado essa situação envolvendo o ex-diretor, né, da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, porque é o seguinte, ele foi surpreendido num dia em que leu no Diário Oficial, né, a sua exoneração com uma possível assinatura do então ministro Sérgio Moro. O que nos traz ao questionamento é que logo em seguida, né, saiu uma outra publicação fazendo uma correção, já o presidente Jair Bolsonaro assinando, acompanhado de 2 outros ministros, e não Sérgio Moro. Por quê? O que é o questionamento? Será se simplesmente aquilo foi um erro? Ou será se foi uma estratégia a partir do momento daquela declaração do pedido de demissão do ministro Sérgio Moro e das declarações feitas naquela coletiva naquele momento? Porque se assim foi, e aí a gente vai perceber também as consequências para que esse ato pode trazer ao presidente da República. Se o entendimento for que realmente precisa da referenda do ministro de Estado, e ali apareceu a assinatura, já que o ministro declarou que ele não assinou, ele não referendou, então já é um erro, já é um crime aí. Ou
será se realmente foi um erro, né? Naquele momento não teve nenhum tipo de estratégia ou cuidado a partir das declarações. E a gente tem que entender aí essas consequências. O que tais consequências, né, podem acarretar ao presidente da República sobre a questão da finalidade dessa decisão da exoneração do ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Aleixo. Na verdade, já está sendo movida uma ação pública, né, uma ação popular, pedindo exatamente a nulidade desse ato, que é o ato de exoneração do ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Aleixo, né? A ação alega justamente isso, que a finalidade tinha um cunho pessoal e não um cunho que era de cunho que visasse o bem comum da sociedade, como já explicado pelo Frank e por mim em outro momento. Mas também traz outras consequências graves. Se a denúncia feita pelo ministro Sérgio Moro nas suas coletivas, nas entrevistas, vier a se confirmar, né, que o presidente teria agido com essa finalidade pessoal de proteger algumas pessoas mais próximas a si, e ele pode estar aí respondendo aí por ato de improbidade. Aí a gente vai ver a lei 8.427 no seu artigo 11, vai estar bem explícito lá. A gente vai entender um pouco mais sobre improbidade administrativa, mas no caso específico do presidente, né, a gente vai também olhar o artigo 85, depois dê uma olhada com calma no artigo 85, no seu inciso 5º, que vai falar sobre probidade administrativa. Então isso pode acarretar, né, no impeachment do presidente da República. Em relação à Procuradoria-Geral da República, após as denúncias feitas, o pronunciamento do ex-ministro Sérgio Moro, que deu um tom de denúncia, era inevitável que se fizesse, né, uma determinada investigação. Se confirmadas as denúncias feitas por Sérgio Moro, e ele apresentou durante alguns dias às televisões, a blogs, aos jornais, à mídia televisiva, né, uma suposta conversa feita entre ele e o presidente da República, via WhatsApp, onde tinha trechos que teria indícios, né, de interferência direta nas investigações da Polícia Federal, sendo esse um dos motivos da demissão de Maurício Aleixo. E isso poderia levar à situação de improbidade, a um crime de lesão aos princípios constitucionais, da moralidade, da impessoalidade, que isso ia acarretar justamente num processo de impeachment mais à frente. Ou, caso não se confirme as denúncias, né, feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, né, ex-juiz federal, ele poderia também estar praticando o crime de denunciação caluniosa. Também foi indicado pelo Augusto Aras, né, procurador-geral da República, tanto o presidente quanto o ministro Sérgio Moro, para que seja investigado pelo STF, para que se apure os fatos, né? Como dissemos inicialmente, não estamos aqui falando de A, e nem de B, nem cor, nem partido. Estamos trazendo os fatos, fazendo uma análise nossa, né, eu e o Frank aqui, uma análise constitucional sobre esse contexto político que estamos vivendo aí no momento. Só para deixar bem claro, a gente tem um exemplo recente no Brasil, que foi aquele ato que foi considerado nulo após comprovadamente, né, e mostrar o ato da ex-presidente Dilma em nomear o ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil naquele momento, né? As investigações apontaram que seria uma estratégia de, na verdade, causar um desequilíbrio na investigação, né? Fazer uma estratégia para poder evitar o que aconteceu logo em seguida, que foi a prisão. Então, já existe, né, exemplos parecidos no Brasil, onde um ato presidencial foi considerado nulo, né, pela finalidade, né, aquele momento investigada e comprovada, não seria de interesse público, mas sim uma finalidade de cunho particular, pessoal. Então, a gente fez durante esse vídeo uma análise bastante pessoal, né, essa análise aí constitucional desse contexto político que estamos vivendo. Espero que vocês todos tenham gostado. Acompanhem-nos nas redes sociais. O vídeo vai estar publicado aí. Nós aceitamos críticas e contribuição.
Muitíssimo obrigado, eu sou Ferdinando Rocha, quem me antecedeu é o Frank Oliveira, né? Nosso parceiro, nosso colega. Um beijo, um abraço e até a próxima.